Meus filhos me disseram que não me respeitava, pois eu não era o pai verdadeiro deles. Então parei de agir como pai e eles se arrependeram amargamente. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol da tarde iluminava as águas do Capibaribe, enquanto Jacó Mendonça caminhava pela Avenida Rio Branco, observando os barcos que deslizavam pela superfície do rio. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam o cansaço de mais um dia exaustivo no canteiro de obras do novo centro empresarial. Como engenheiro-chefe, ele carregava nos ombros a responsabilidade por uma equipe de 50 homens e um cronograma apertado. À distância, Jacob avistou um pequeno café à beira do rio e decidiu fazer uma pausa. Foi ali, entre o aroma de café recém-coado e o barulho tranquilo das conversas ao redor, que a viu pela primeira vez. Diana Albuquerque estava numa mesa ao canto, visivelmente exausta, tentando acalmar um bebê que chorava enquanto um menino de aproximadamente 4 anos derramava suco na mesa. "Benny, por favor, fique quieto só um minuto. Mamãe precisa acalmar sua irmã", Diana suplicava, sua voz traindo o esgotamento. Jacob hesitou por um instante, mas algo naquela cena o comoveu profundamente. Talvez fosse a determinação nos olhos da mulher, ou talvez a solidão que parecia envolvê-la como uma aura invisível. "Com licença", ele disse, aproximando-se cautelosamente. "Posso ajudar em alguma coisa?" Diana ergueu os olhos, desconfiada a princípio. Seus cabelos castanhos emolduravam um rosto de beleza simples, marcado pelo cansaço. "Estou bem, obrigada", respondeu secamente. "Tenho experiência com crianças", mentiu Jacob com um sorriso gentil. "Meus sobrinhos têm mais ou menos a idade do seu filho." Antes que Diana pudesse responder, o pequeno Benjamin derrubou o resto do suco, desta vez no próprio colo. "Ah, não, Benny!" Diana exclamou, dividida entre o bebê que chorava e o filho encharcado. "Permite?" Jacob perguntou, pegando alguns guardanapos da mesa ao lado. Com movimentos calmos, começou a ajudar o menino a se limpar enquanto fazia caretas engraçadas que logo arrancaram risadas da criança. Aquele pequeno gesto foi o início. Nas semanas seguintes, Jacó passou a frequentar o mesmo café, sempre no mesmo horário. Os encontros, a princípio casuais, tornaram-se rotina. Diana começou a se abrir, revelando sua história aos poucos. Rodrigo Albuquerque, seu marido, havia sido um oficial da Marinha, enviado em uma missão internacional que terminou tragicamente quando sua filha, Elisa, tinha apenas 2 meses de vida. "Às vezes me pergunto como vou conseguir", confessou Diana numa tarde chuvosa, 3 meses após o primeiro encontro. "Trabalhar meio período na biblioteca, cuidar das crianças, manter a casa. Parece que estou sempre correndo atrás do impossível." Jacob ouvia com atenção, seus olhos fixos nos dela. "Você não precisa fazer tudo sozinha, Diana." "E quem vai me ajudar? Meus pais moram em João Pessoa e a família de Rodrigo nunca aceitou completamente nosso casamento." Foi então que Jacó, em um impulso que mudaria para sempre o curso de suas vidas, fez a proposta. "Eu posso ajudar. Posso ser parte da vida de vocês, se você permitir." Diana o encarou surpresa. "Jacob, você mal nos conhece." "Conheço o suficiente", ele respondeu com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. "Vejo como você ama seus filhos, como luta todos os dias. E vejo 2 crianças que merecem mais do que o mundo lhes ofereceu até agora." 3 meses depois, em uma cerimônia simples no Parque das Esculturas, com o Marco Zero de Recife ao fundo, Jacob e Diana se casaram. Benjamin, agora com quase 5 anos, segurava as alianças com orgulho, enquanto Elisa, nos braços da madrinha, sorria sem entender o significado daquele momento. A adaptação não foi fácil. A casa alugada no bairro da Várzea, modesta demais para uma família de 4 pessoas, logo se mostrou insuficiente. Jacó, então, com 32 anos, usou suas economias para dar entrada em um apartamento no bairro de Boa Viagem, mais próximo da escola, que escolheram para Benjamin. "Papai, olha o que eu fiz!" exclamou Benjamin 6 meses depois, correndo até Jacó com um desenho colorido. A palavra papai saiu naturalmente, sem ensaio ou preparação.
Jacob sentiu um nó na garganta. Abaixou-se até ficar na altura do menino e o abraçou forte, escondendo a emoção que ameaçava transbordar. Está lindo, Benny. Vamos colocar na geladeira para todos verem. O tempo passou rapidamente. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Jacob se dedicava integralmente à família que agora considerava sua. Trabalhava em projetos cada vez maiores, garantindo que as crianças tivessem acesso à melhor educação que o dinheiro podia comprar. No aniversário de 7 anos de Benjamin, Jacob organizou uma festa temática de super-heróis que se tornou lenda entre as crianças do bairro. Para Elisa, montou um quarto de princesa que faria inveja a qualquer palácio real, com uma cama em formato de carruagem que ele mesmo desenhou e mandou construir. Cada conquista das crianças era celebrada como se fosse sua própria vitória pessoal. Quando Benjamin ganhou seu primeiro troféu no campeonato escolar de natação, Jacob tirou o dia de folga para estar na primeira fila, gritando e aplaudindo mais alto que qualquer outro pai. Quando Elisa apresentou sua primeira peça de teatro na escola, ele não apenas compareceu, mas ajudou a construir o cenário, passando noites em claro para que tudo ficasse perfeito. Diana observava com gratidão a dedicação de Jacob. Nas noites tranquilas, quando as crianças já estavam dormindo, ela frequentemente dizia: "Não sei o que seria de nós sem você, Jacob." E ele respondia com a simplicidade de quem fala a verdade mais profunda: "Vocês são minha vida agora." Os anos seguintes transcorreram em uma rotina confortável de amor e crescimento. Jacob foi promovido a sócio da construtora onde trabalhava, o que permitiu à família realizar sonhos cada vez maiores. Viagens nas férias, cursos extracurriculares para as crianças, uma casa de praia em Porto de Galinhas, pequenos luxos que Jacó fazia questão de proporcionar, não por ostentação, mas pelo prazer de ver a felicidade nos rostos que tanto amava. Quando Benjamin completou 13 anos, Jacó o levou em uma viagem de pai e filho para conhecer o Pantanal. Por 2 semanas, pescaram juntos, observaram jacarés e aprenderam sobre a fauna e flora da região. À noite, sentados ao redor de uma fogueira no acampamento, Benjamin fez uma confissão que ficaria para sempre gravada no coração de Jacó. "Pai, às vezes penso no meu pai biológico e tento imaginar como ele era", disse o adolescente, observando as chamas dançarem. "Mas então percebo que não importa, porque você é o único pai que realmente conheci e amei." Jacob engoliu em seco, incapaz de esconder a emoção. "Benny, prometo que sempre estarei aqui para você e sua irmã." "Sempre?" O menino sorriu, apoiando a cabeça no ombro de Jacó. "Eu sei, pai, eu sei." Ao retornarem para Recife, Jacó estava mais determinado do que nunca a ser o melhor pai possível. Para Elisa, que começava a mostrar interesse por música, comprou um piano usado que colocaram na sala do apartamento. Contratou uma professora particular e nunca perdia uma oportunidade de elogiar o progresso da menina, mesmo quando as melodias ainda saíam desafinadas. A vida parecia perfeita. Jacob tinha a família que sempre sonhou, um trabalho que o realizava profissionalmente e a certeza de estar construindo um legado de amor. Mal sabia ele que, como as marés que avançam e recuam nas praias de Boa Viagem, sua vida estava prestes a passar por uma transformação inesperada. O primeiro sinal de mudança veio no 14º aniversário de Benjamin. O menino, agora um adolescente com espinhas no rosto e uma atitude cada vez mais questionadora, pediu para comemorar apenas com os amigos em uma pizzaria, sem a presença dos pais. Jacob, magoado, mas compreensivo, aceitou o pedido, consolando-se com a ideia de que era apenas uma fase passageira. "Todos os adolescentes passam por isso", garantiu Diana, vendo a tristeza nos olhos do marido. "Lembra como eu te contei que também rejeitei meus pais nessa idade?" Jacob assentiu, querendo acreditar, mas algo dentro dele, uma intuição que não conseguia nomear, dizia que havia mais por vir. Os anos seguintes confirmaram os temores de Jacob. O que começou como pequenos sinais de rebeldia adolescente transformou-se gradualmente em algo mais profundo e perturbador. Benjamin, aos 17 anos, tornara-se um estranho dentro da própria casa. O menino que uma vez corria para os braços de Jacó
agora mal o olhava nos olhos durante o jantar. Numa manhã de domingo, Jacob preparava o café da manhã como fazia todos os fins de semana. Panquecas com calda de chocolate, o favorito de Benjamin desde a infância. O aroma doce preenchia o apartamento em boa viagem, enquanto o som das ondas do mar chegava pela janela aberta. "Benny, o café está pronto", chamou Jacob, colocando a última panqueca no prato. Elisa, agora com 14 anos, apareceu primeiro. Os fones de ouvido pendurados no pescoço e o celular firmemente agarrado na mão. "Cadê seu irmão?", perguntou Jacó, servindo suco de laranja no copo da filha. Elisa deu de ombros, indiferente. "Deve estar dormindo ainda. Chegou tarde ontem." Jacob franziu o senho. "Como assim tarde? Ele disse que estaria em casa às 10. "Sei lá, pai. Ouvi quando ele chegou. Devia ser umas 2 da manhã." Jacob sentiu o estômago revirar. Benjamin tinha permissão para sair com os amigos no sábado à noite, mas com o horário combinado para retornar. Era a 3ª vez naquele mês que o adolescente descumpria as regras da casa. Diana entrou na cozinha, ainda de roupão, os cabelos presos num coque desalinhado. "Bom dia, família." "Diana, você sabia que o Benjamin chegou às 2 da manhã?" Ela pegou uma xícara de café, evitando o olhar do marido. "Ele me mandou mensagem avisando que ia atrasar um pouco." 2 da manhã não é um pouco, Diana." Jacob raramente levantava a voz, mas a frustração estava se acumulando. "Combinamos 10 horas. Ele tem 17 anos, não 30. Diana suspirou, sentando-se à mesa. "Jacob, não começa, é domingo de manhã." "E quando devemos conversar sobre isso?" "Quando ele estiver envolvido em algo realmente perigoso." Nesse momento, Benjamin apareceu na porta da cozinha, os olhos inchados de sono e o cabelo desgrenhado. Vestia apenas uma bermuda, exibindo uma tatuagem recém-feita no ombro, algo que Jacob não tinha conhecimento. "Que tatuagem é essa?" perguntou Jacob, tentando manter a calma. Benjamin pegou uma panqueca diretamente do prato com a mão. "Fiz ontem. Ficou massa, né?" "Você tem 17 anos, Benjamin." "Precisava da nossa autorização." O adolescente deu uma risada debochada. "Relaxa, eu falsifiquei a assinatura da mãe. Ninguém liga para essas coisas." Jacob sentiu o sangue ferver. "Como é que é? Falsificou um documento? Você tem noção do que isso significa?" "Jacob, por favor", interveio Diana. "Já está feito. Brigando não vai remover a tatuagem." A maneira como Diana sempre minimizava os comportamentos de Benjamin era outro ponto de atrito crescente. Jacob se sentia constantemente solapado em sua autoridade parental, como se suas preocupações fossem exageradas ou desnecessárias. A questão não é a tatuagem em si, Diana. É a mentira, a falsificação de assinatura, o desrespeito às regras da casa. Benjamin revirou os olhos, claramente entediado com a conversa. "Vou voltar a dormir. Guarda essas panquecas para mim", disse, jogando a que havia pegado de volta no prato e saindo da cozinha. "Benjamin, volte aqui." "Não terminamos de conversar", chamou Jacob. O adolescente parou na porta, virando-se com uma expressão de desafio. "Terminamos sim. Você não manda em mim." A frase atingiu Jacob como um soco no estômago. Anos de dedicação, noites em claro ao lado da cama quando Benjamin ficava doente, dezenas de jogos de futebol assistidos na arquibancada sob sol escaldante. Tudo parecia subitamente descartado, insignificante. "O que está acontecendo com você, Benny?" perguntou Jacob, a voz agora mais triste do que zangada. "Nada. Só cansei de você tentando controlar tudo na minha vida." Diana tocou o braço do marido, como que pedindo para deixar o assunto morrer. "Vamos dar um tempo para ele, Jacob. Adolescência é complicado." Mas não era apenas Benjamin. Elisa, que observava a cena em silêncio, também havia mudado. A menina doce que tocava piano enquanto Jacó a ouvia orgulhoso, tornara-se cada vez mais fechada e distante. Seus sorrisos, antes tão fáceis de provocar, agora eram raros e calculados. Naquela tarde, quando Jacó bateu à porta do quarto de Elisa para convidá-la para um passeio, algo que costumavam fazer aos domingos, recebeu uma resposta seca. "Não posso. Vou sair com minhas amigas." "Mas você não me avisou." "Pensei que pudéssemos ir ao cinema, como fazíamos antes." Elisa suspirou dramaticamente. "Pai, eu já tenho 14 anos.
Não sou mais criança. As palavras machucaram mais do que Jacob queria admitir. Tudo bem, respondeu, tentando esconder a decepção. Divirta-se com suas amigas. Quando ela saiu, Jacob notou a maquiagem pesada, a saia curta demais para a idade, o batom vermelho que a envelhecia desnecessariamente. Quis dizer algo, estabelecer limites, mas sentiu Diana o observando da porta do quarto, como se esperasse para intervir caso ele exagerasse novamente. Ela está crescendo, disse Diana, abraçando-o por trás quando Elisa saiu. Precisamos dar espaço. Espaço é diferente de negligência, Diana. Ela tem 14 anos. Aquela saia, aquela maquiagem. Todas as amigas dela se vestem assim. Não podemos isolá-la. Jacob se afastou frustrado. Não se trata de isolá-la. Trata-se de orientá-la, de protegê-la. Proteger ou controlar, rebateu Diana, um tom acusatório na voz que se tornava cada vez mais comum. Aquela noite, incapaz de dormir, Jacob saiu para a varanda do apartamento. Abaixo, as luzes da Avenida Boa Viagem cintilavam, refletindo no mar escuro. Não conseguia entender como havia chegado a este ponto. Onde estava o garoto que desenhava para ele? A menina que pedia colo para ouvir histórias antes de dormir? Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O abismo entre Jacó e os adolescentes só aumentava. Benjamin, agora no último ano do ensino médio, começou a faltar aulas, recebendo notificações da escola que misteriosamente desapareciam antes que Jacob pudesse vê-las. Foi Diana quem deixou escapar durante uma discussão. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Ele só faltou a algumas aulas de biologia. E você sabia disso? Por que não me contou? Porque sabia que você iria reagir exatamente dessa forma, superprotegendo, controlando. O termo controlador se tornara a acusação favorita de Diana e dos filhos. Qualquer tentativa de estabelecer limites ou consequências era imediatamente rotulada como controle excessivo. A tensão em casa tornou-se palpável. Conversas à mesa de jantar, antes animadas e cheias de risadas, foram substituídas por silêncios pesados, quebrados apenas pelo som dos talheres nos pratos. Jacó tentava iniciar diálogos, perguntar sobre a escola, sobre amigos, sobre planos para o futuro, mas recebia respostas monossilábicas ou pior, olhares irritados. Numa tentativa de reconectar com a família, Jacó organizou uma viagem surpresa para Fernando de Noronha, um sonho que Benjamin expressara quando criança. Gastou uma fortuna em reservas no melhor resort da ilha, planejou mergulhos, passeios de barco, tudo pensado para proporcionar momentos inesquecíveis. A reação ao anúncio da viagem, feito durante um jantar que ele preparara com todo carinho, foi devastadora. Fernando de Noronha? Bem na semana do festival de música? Reclamou Elisa. Que festival? Perguntou Jacó, confuso. O festival que te falei há um mês, mentiu Elisa, embora Jacó não se lembrasse de conversa alguma sobre isso. Eu também não posso ir, declarou Benjamin. Já combinei uma viagem com a galera para Porto de Galinhas. Você não vai a lugar nenhum sem nossa permissão, Benjamin, afirmou Jacob, sentindo a paciência se esgotar. O adolescente deu uma risada de escárnio. Vou fazer 18 anos em 2 meses. Não preciso mais da sua permissão para nada. Enquanto você viver sob este teto... Jacob, por favor, interrompeu Diana. Talvez devêssemos repensar essa viagem. Os meninos têm seus próprios planos agora. Seus próprios planos, repetiu Jacob, incrédulo. Eu reservei isso há meses, Diana. Paguei adiantado, é não reembolsável. Você devia ter consultado a gente antes, respondeu Benjamin, levantando-se da mesa. Sempre fazendo tudo do seu jeito. Jacob olhou para o filho, um misto de raiva e tristeza o consumindo. Meu jeito é pensar na família, Benjamin. Algo que você claramente ainda não aprendeu a fazer. Família? Rebateu o adolescente, a voz carregada de veneno. Você não é minha família de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jacob sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Olhou para Diana, esperando, implorando silenciosamente por alguma defesa, algum reconhecimento dos anos de dedicação e amor. Mas Diana apenas abaixou os olhos, fixando-os na comida intocada em seu prato. Diana, chamou Jacob,
a voz quase um sussurro. Talvez devêssemos todos nos acalmar, foi tudo que ela disse. Você não vai dizer nada sobre o que ele acabou de falar? Elisa, aproveitando a deixa do irmão, acrescentou. Ele só disse a verdade. Você não é nosso pai biológico. Desde quando isso importa, Elisa? Perguntou Jacob, a voz embargada. Estive presente em cada momento importante da sua vida. Seu pai biológico, que descanse em paz, nunca teve essa chance. Não fala do meu pai, gritou a adolescente, lágrimas nos olhos. Você nunca vai ser metade do homem que ele foi. Jacob se levantou, incapaz de continuar aquela refeição. Vou dar uma volta, anunciou saindo do apartamento antes que as lágrimas que ameaçavam cair fossem visíveis. Caminhou pela orla de Boa Viagem por horas, observando as famílias que passeavam juntas, conversando, rindo, compartilhando sorvetes e momentos. O que havia acontecido com sua própria família? Onde tinha errado? Ao retornar para casa, encontrou Diana assistindo televisão sozinha na sala. Cadê as crianças? Perguntou, notando o silêncio no apartamento. Benjamin saiu com os amigos. Elisa está no quarto. Jacob sentou-se ao lado de Diana no sofá. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ela desligou a televisão, soltando um suspiro cansado. Jacob, eles estão passando por uma fase difícil. Fase? Diana, isso vai além de uma fase. É desrespeito completo. E você nem me defendeu. Diana o encarou, uma expressão que Jacob não reconheceu em seu rosto. Talvez eles tenham um pouco de razão, Jacob. Você tem sido controlador. Controlador? Por me importar? Por querer saber onde nosso filho de 17 anos está às 2 da manhã? Por me preocupar com o que nossa filha de 14 veste para sair? Eles não são mais crianças. E... Diana hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Talvez você precise aceitar que não são seus filhos biológicos. Existe uma ligação diferente. As palavras atingiram Jacob como um raio, deixando-o momentaneamente sem fala. 13 anos de dedicação, de noites sem dormir, de trabalho incansável para proporcionar o melhor, tudo reduzido a uma questão de biologia. Entendo, foi tudo o que conseguiu dizer, levantando-se do sofá. Acho que sempre soube que esse dia chegaria. Que dia? Perguntou Diana. O dia em que você me lembraria que não sou realmente parte desta família. Jacob caminhou até o quarto, fechando a porta atrás de si, com uma suavidade que contrastava com a tempestade em seu coração. Sentado na beira da cama que compartilhava com Diana há tantos anos, tomou uma decisão que mudaria o curso de todas aquelas vidas. Na manhã seguinte, Jacob acordou antes do amanhecer. Havia dormido no sofá do escritório, incapaz de compartilhar a cama com Diana depois da conversa da noite anterior. Através da janela, observou os primeiros raios de sol tocarem o oceano, transformando as águas de Boa Viagem em um espelho dourado. Quantas vezes havia admirado aquela mesma vista com um coração cheio de gratidão. Hoje, porém, sentia apenas um vazio profundo. Preparou café e sentou-se à mesa da cozinha, planejando mentalmente seus próximos passos. A casa estava em silêncio. Benjamin provavelmente ainda dormia depois de outra noite fora. Elisa, trancada em seu mundo de adolescente, e Diana. Diana, que uma vez significara tudo para ele, agora parecia uma estranha. Foi neste momento de quietude que Jacob tomou sua decisão. Se não era considerado parte da família, pararia de agir como tal. Não abandonaria suas responsabilidades legais, jamais faria isso, mas também não continuaria se sacrificando por pessoas que não valorizavam seus esforços. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Elisa entrou na cozinha, ainda de pijama, o celular na mão, como uma extensão do próprio corpo. Bom dia, disse Jacob, tentando manter um tom neutro. A adolescente murmurou algo ininteligível enquanto abria a geladeira. Fiz café fresco, se quiser, ofereceu ele. Não bebo café, respondeu Elisa secamente, embora Jacob a tivesse visto tomando café com as amigas no shopping no último fim de semana. Elisa, podemos conversar sobre ontem à noite? A menina pegou uma caixa de suco e se virou para encará-lo, os olhos carregados de uma hostilidade que parecia desproporcional. Não tenho nada para falar com você. Entendo que esteja chateada, mas o que seu irmão disse
O que você disse, isso me magoou profundamente. Elisa deu de ombros, um gesto de indiferença que doeu mais que qualquer palavra. Só falamos a verdade. A verdade. Jacob respirou fundo, lutando para manter a compostura. Qual verdade, Elisa? Que não sou seu pai biológico. Nunca escondi isso, nunca tentei substituir a memória do seu pai. Mas estive aqui todos os dias por 13 anos. Fui eu quem segurou sua mão quando você teve medo no primeiro dia de aula. Fui eu quem ficou acordado noites inteiras quando você estava com febre. Você fez isso porque quis, disparou ela, abrindo a caixa de suco. Ninguém te pediu nada. A crueldade casual nas palavras da adolescente deixou Jacob momentaneamente sem fala. Quando finalmente respondeu, sua voz estava mais calma, quase resignada. Você tem razão. Fiz porque quis. Porque amo você e seu irmão como se fossem meus filhos de sangue. Mas não somos, ela respondeu, saindo da cozinha com seu suco, deixando Jacob sozinho novamente. Horas depois, Diana encontrou o marido no escritório, organizando papéis. Havia uma pilha de documentos sobre a mesa, extratos bancários, contratos, faturas. O que está fazendo? Perguntou ela, notando a expressão séria no rosto que conhecia tão bem. Organizando nossas finanças, respondeu Jacob sem levantar os olhos. Precisamos conversar sobre algumas mudanças. Diana sentou-se na cadeira em frente à mesa, subitamente apreensiva. Que mudanças? Vou continuar cumprindo minhas obrigações financeiras básicas com esta família. Pagarei o aluguel, as contas, a alimentação e a escola das crianças. Mas os extras acabaram. Como assim extras? Mesadas, roupas de marca, viagens, cursos extracurriculares que eles nem valorizam. Aquele festival de música que aparentemente é tão importante para Elisa, ela vai precisar economizar a própria mesada se quiser ir. Diana o encarou incrédula. Você está punindo as crianças por causa de uma discussão? Não estou punindo ninguém, Diana. Estou apenas ajustando meu comportamento à realidade que vocês três deixaram muito clara ontem à noite. Não sou parte desta família. Sou apenas um provedor financeiro. Então, vou prover o básico, como a lei exige. Jacob, não seja ridículo. Claro que você é parte desta família. Ele finalmente ergueu os olhos para encará-la. Sou? Não foi isso que você disse ontem. Não foi isso que Benjamin gritou na minha cara. Não foi isso que Elisa reforçou esta manhã. Diana passou a mão pelos cabelos exasperada. Estávamos todos nervosos. Você sabe como adolescentes podem ser cruéis quando querem. Não podem levar a sério tudo o que dizem. E você? Também estava apenas sendo cruel quando me lembrou que não tenho uma ligação diferente com eles. Diana abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som da porta da frente batendo. Benjamin entrou no escritório momentos depois, ainda usando as roupas da noite anterior, cheirando a cigarro e algo que Jacob suspeitava ser álcool. Bom dia, família, disse o adolescente com um sorriso que não alcançava seus olhos. São 2 da tarde, Benjamin, observou Jacob. E você cheira a bebida. E daí, vai fazer o que sobre isso? Jacob não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu uma gaveta e retirou um pequeno envelope que entregou ao enteado. O que é isso? Perguntou Benjamin, abrindo o envelope para encontrar um cartão bancário. Seu novo cartão. Abri uma conta para você, transferi R$2.000 para começar. É todo seu para gastar como quiser. Benjamin olhou para o cartão, depois para Jacob, confuso pela primeira vez. Por quê? Porque você fará 18 anos em breve e precisa aprender a administrar seu próprio dinheiro. A partir de agora, não haverá mais mesada semanal. O que está nessa conta é seu orçamento para os próximos 2 meses. 2 meses? Isso não vai durar nem 2 semanas do jeito que você gasta? Esse é exatamente o ponto, Benjamin. Escolhas têm consequências. Se gastar tudo em festas nas primeiras semanas, vai andar de ônibus e comer sanduíches baratos pelo resto do tempo. Diana interviu, claramente alarmada com o rumo da conversa. Jacob, isso é absurdo. Ele ainda é menor de idade. Por mais 2 meses. E depois? Vai continuar bancando todas as escolhas dele indefinidamente? Benjamin, que inicialmente parecia satisfeito com o cartão, começou a perceber as implicações.
Espera, isso significa que você não vai mais pagar pelo meu carro quando eu tirar a carteira? Exatamente. Se quiser um carro, economize para comprá-lo. O adolescente amassou o envelope na mão. Isso é ridículo. Todos os meus amigos vão ganhar carros dos pais quando fizerem 18. Eu não sou seu pai, lembra? Você fez questão de deixar isso claro ontem à noite. O rosto de Benjamin enrubesceu de raiva. Você é um babaca mesmo, sabia? Por isso todo mundo na escola sempre tirou onda quando eu falava que meu padrasto era engenheiro, como se fosse algo para se orgulhar. Jacob sentiu o golpe, mas manteve a expressão neutra. Você tem o direito de me odiar, Benjamin, mas não tem o direito de exigir que eu continue financiando um estilo de vida para alguém que me despreza. Diana levantou-se, colocando-se entre os dois. Chega. Vocês dois estão sendo completamente irracionais. Irracional é passar 13 anos acreditando que estava construindo uma família, respondeu Jacob, guardando os documentos em uma pasta. Me deem licença, tenho uma reunião na construtora. Ao passar pela porta, ainda ouviu Benjamin gritar: vai, foge! É só isso que você sabe fazer. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado no apartamento. Jacob saía cedo e voltava tarde, evitando encontros prolongados com a família. Quando estava em casa, trancava-se no escritório, trabalhando ou simplesmente fingindo trabalhar para não ter que lidar com o ambiente hostil que a casa se tornara. Diana tentou algumas vezes retomar o diálogo, mas as conversas sempre terminavam no mesmo ponto. Jacob se recusava a voltar atrás em sua decisão de cortar os extras, e Diana insistia que ele estava sendo vingativo e infantil. Uma semana depois da grande discussão, Jacob chegou em casa para encontrar a porta do seu escritório arrombada. Dentro, gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão e seu laptop, onde guardava projetos importantes da construtora, com a tela quebrada. O que aconteceu aqui? Perguntou em choque quando encontrou Diana na cozinha. Benjamin teve um ataque de raiva depois que o cartão dele foi recusado na loja de roupas. Aparentemente, ele já gastou todo o dinheiro que você depositou. E sua reação foi destruir meu escritório? Meu laptop tinha projetos importantes da construtora. Diana suspirou, como se estivesse cansada daquela conversa. Ele é um adolescente, Jacob. Adolescentes fazem coisas estúpidas quando estão com raiva. Isso não é uma coisa estúpida, Diana. É vandalismo, destruição de propriedade. Onde ele está agora? Saiu. Disse que ia dormir na casa de um amigo. Jacob passou a mão pelo rosto, tentando processar o que estava acontecendo. E você deixou ele sair? Depois do que fez? O que você queria que eu fizesse? Trancasse ele no quarto? Queria que você agisse como mãe e impusesse consequências para as ações dele. Aquela noite marcou um ponto sem retorno para Jacob. Enquanto recolhia os cacos de vidro da tela do laptop quebrado, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não era apenas uma questão de cortar mesadas ou privilégios. A situação havia escalado para um nível perigoso. Se Benjamin era capaz de destruir propriedade em um acesso de raiva, o que mais poderia fazer? Na manhã seguinte, Jacob ligou para o escritório, avisando que tiraria alguns dias de folga. Em vez de ir trabalhar, dirigiu até o centro de Recife e estacionou em frente a um prédio comercial na Avenida Conde da Boa Vista. No 10º andar, entrou no escritório da doutora Mariana Cavalcante, uma das advogadas de família mais respeitadas da cidade. Senhor Mendonça, cumprimentou a advogada, apertando sua mão firmemente. Em que posso ajudá-lo? Por quase 2 horas, Jacob expôs sua situação, o casamento com Diana, os anos dedicados a criar os enteados e a recente deterioração do relacionamento familiar. Contou sobre as ofensas verbais, a destruição de propriedade, a aparente incapacidade de Diana de estabelecer limites para os filhos. Quero me preparar para o pior cenário, concluiu Jacob. Se as coisas continuarem nesse caminho, precisarei me proteger legalmente. Doutora Mariana o observou por cima dos óculos de armação fina. Entendo sua preocupação, Sr. Mendonça. Vamos começar documentando tudo. Preciso que registre cada incidente, data, hora, o que aconteceu. Quem estava presente? Já comecei a fazer isso, respondeu Jacob, entregando um caderno com anotações detalhadas dos últimos eventos. Excelente.
Agora sobre seus bens pessoais. Ao sair do escritório da advogada, Jacob sentiu um peso sendo parcialmente retirado de seus ombros. Tinha um plano agora, não um plano de vingança, mas de autopreservação. Nos dias que se seguiram, implementou várias medidas de proteção seguindo o conselho da doutora Mariana. Primeiro, abriu uma conta bancária individual, transferindo parte de suas economias para lá. Em seguida, instalou discretamente câmeras de segurança no escritório recém-consertado. Não para espionar a família, mas para documentar qualquer novo episódio de destruição. Jacob também começou a fotografar secretamente os danos causados por Benjamin e Elisa à propriedade da casa. Paredes riscadas com expressões de ódio, móveis danificados em acessos de raiva, a porta do escritório quebrada. Guardava todas as evidências em um drive seguro na nuvem, esperando nunca precisar usá-las. Enquanto implementava essas medidas de proteção, manteve uma fachada de normalidade em casa. Continuou cumprindo suas obrigações financeiras básicas, comparecendo às refeições quando estava em casa, embora essas se tornassem cada vez mais silenciosas e tensas, e tentando manter algum diálogo civilizado com Diana e os adolescentes. Numa noite particularmente difícil, quando Elisa anunciou durante o jantar que precisava de R$2.000 para o tal festival de música, Jacob manteve sua posição calma, mas firme. Sinto muito, Elisa, mas como expliquei, não estou mais financiando atividades extras. Por que você é tão mesquinho? Disparou a adolescente. É só dinheiro. Não é sobre dinheiro, Elisa, é sobre respeito mútuo. Quando demonstrar que pode me respeitar como figura paterna nesta casa, reconsiderarei financiar seus interesses. Figura paterna? Ela riu com desdém. Você nunca vai ser meu pai. Diana, que até então se mantivera calada, interviu. Jacob, é um festival importante para ela. Todas as amigas vão. Então talvez você possa pagar, Diana. Seu salário na biblioteca certamente permite esse tipo de gasto, não? O comentário sardônico atingiu o alvo. Diana trabalhou apenas meio período nos últimos anos, por opção própria, enquanto Jacob sustentava a família com seu salário de engenheiro. Sua contribuição financeira para a casa era mínima, mais simbólica que significativa. Você sabe muito bem que não posso arcar com isso, respondeu ela a voz tensa. Exatamente. Assim como eu não podia arcar sozinho com esta família nos últimos 13 anos, mas o fiz com prazer, porque acreditava estar construindo algo significativo. Claramente me enganei. Elisa jogou o guardanapo na mesa e saiu pisando duro, mas não antes de lançar um olhar carregado de ódio para Jacob. Momentos depois, ouviram a porta do quarto bater com força. Veja o que você causou, acusou Diana, levantando-se para seguir a filha. Jacob ficou sozinho à mesa, contemplando os restos da refeição que havia preparado com tanto cuidado. De repente, sentiu-se estranhamente libertado. A dor ainda estava lá, profunda e pungente, mas agora havia também uma clareza que antes não existia. Nas semanas seguintes, a situação em casa piorou consideravelmente. Benjamin, frustrado com as novas limitações financeiras, tornou-se ainda mais hostil. Passou a trazer amigos para casa sem permissão, organizando pequenas festas quando Jacob estava no trabalho. Elisa, seguindo o exemplo do irmão, tornou-se cada vez mais rebelde e agressiva. Um dia, ao retornar mais cedo do trabalho, Jacob encontrou a casa cheia de adolescentes, música alta, garrafas de bebida alcoólica espalhadas pela sala. Benjamin, visivelmente embriagado, desafiou o padrasto na frente dos amigos. O que foi? Vai proibir a gente de se divertir também? Jacob, mantendo a calma que se tornara sua armadura, respondeu: Não, Benjamin, você pode se divertir quanto quiser. Mas não nesta casa que é paga com meu dinheiro. Seu dinheiro, sua casa, suas regras, debochou o rapaz imitando a voz de Jacob. É só isso que você sabe falar. Na verdade, tenho muito mais a dizer, mas duvido que você esteja sóbrio o suficiente para compreender. Virando-se para os outros adolescentes, acrescentou: A festa acabou. Todos para casa agora. Os amigos de Benjamin, constrangidos com a situação, começaram a sair. Um deles, porém, um rapaz alto com piercings no rosto, decidiu confrontar Jacob. Você não manda na gente, velho. Jacob o encarou com uma tranquilidade que escondia a tempestade interior.
Nesta casa, sim, eu mando, e você tem exatamente 1 minuto para sair antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade e fornecimento de álcool a menores. O blefe funcionou. Em poucos minutos, a casa estava vazia, exceto pela família. Benjamin, humilhado na frente dos amigos, avançou ameaçadoramente na direção de Jacó. Você vai se arrepender disso. Estou tremendo de medo, respondeu Jacó com ironia. Agora, limpe esta bagunça antes que sua mãe chegue da biblioteca. Para sua surpresa, Benjamin não respondeu. Em vez disso, pegou o celular e saiu batendo a porta atrás de si. Jacob suspirou, começando ele mesmo a limpar a bagunça deixada pelos adolescentes. Horas depois, ao terminar de colocar a última garrafa vazia no lixo, ouviu Diana chegar. Ela olhou ao redor, notando os vestígios da festa que Jacob não conseguira ocultar completamente. O que aconteceu aqui? Seu filho decidiu dar uma festa enquanto estávamos fora. Álcool, música alta, a casa cheia de desconhecidos. Diana franziu o senho. E onde ele está agora? Não sei, saiu depois que mandei os convidados embora. Você o expulsou? Jacob a encarou, incrédulo. Não, Diana, eu não o expulsei. Ele escolheu sair depois que impedi que transformasse nossa casa em uma boate clandestina. Diana jogou a bolsa no sofá, claramente perturbada. Vou ligar para ele. Faça isso. E quando falar com ele, talvez seja hora de estabelecer alguns limites reais. Ela ignorou o comentário, afastando-se com o telefone no ouvido. Jacob a observou, percebendo como haviam se tornado estranhos um para o outro. Como era possível amar alguém por tantos anos e, de repente, sentir apenas um distanciamento frio? Mais tarde naquela noite, enquanto Jacob trabalhava no escritório, agora trancado com uma nova fechadura reforçada, ouviu gritos vindos da sala. Saiu para encontrar Benjamin e Diana em uma acalorada discussão. Não me importa o que o Jacob disse. Esta também é a minha casa e posso trazer quem eu quiser. Filho, há limites. Você é menor de idade, não pode beber. Ah, agora você se importa? Onde estava esse discurso quando eu chegava bêbado em casa antes? A discussão continuou, subindo de tom. Jacob permaneceu à distância, observando a dinâmica entre mãe e filho. Era como assistir a um filme cujo final já conhecia. Diana começaria firme, mas eventualmente cederia às demandas do filho, como sempre fazia. Para sua surpresa, porém, Benjamin subitamente mudou de tática. Seu rosto se transformou, assumindo uma expressão de arrependimento estudada. Desculpa, mãe, você tem razão. Estou passando dos limites ultimamente. Diana, aliviada com a aparente submissão do filho, abriu os braços. Oh, Benny, eu entendo que está sendo difícil para você também. Jacob observou a reconciliação com ceticismo. Algo no comportamento repentinamente arrependido de Benjamin não parecia autêntico. Seus instintos foram confirmados quando, ao passar pelo adolescente a caminho da cozinha, recebeu um sorriso malicioso que Diana não pôde ver. Naquela noite, deitado na cama enquanto Diana dormia ao seu lado, Jacob refletiu sobre o rumo que sua vida havia tomado. Estava claro que a situação era insustentável e que precisava finalizar seu plano de saída. Não se tratava mais apenas de cortar privilégios financeiros, era uma questão de saúde mental e segurança. Na manhã seguinte, ligou para a doutora Mariana novamente. Estou pronto para dar o próximo passo, disse, a voz firme e decidida. Os dias que se seguiram foram de preparativos meticulosos. Jacob, sempre organizado por natureza, aplicou toda a sua habilidade de planejamento de projetos à sua própria vida. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado, cada movimento calculado para minimizar o impacto emocional, ao mesmo tempo em que protegia seus interesses. Primeiro encontrou um apartamento para alugar, um espaço modesto, mas confortável, no bairro de Casa Forte. Mobiliou-o com itens básicos, o suficiente para começar uma nova vida. Em seguida, transferiu discretamente objetos pessoais de valor sentimental para o novo endereço. Fotografias antigas de seus pais, livros queridos, o relógio que herdara do avô. Em uma sexta-feira particularmente tensa, após mais um confronto com Benjamin sobre dinheiro, Jacó tomou uma decisão que jamais imaginou que faria.
Solicitou uma licença de 2 semanas do trabalho, alegando estresse e problemas familiares. Você tem certeza disso, Mendonça? Perguntou seu chefe, Gustavo, visivelmente preocupado. Nunca te vi tirar mais que 3 dias de folga consecutivos em todos esses anos. Tenho, Gustavo. Preciso resolver algumas questões pessoais urgentes. O chefe assentiu, respeitando a privacidade de seu engenheiro mais dedicado. Tudo bem. Tome o tempo que precisar. Só estamos aqui se precisar de algo, certo? Jacob agradeceu, sentindo uma gratidão inesperada pelo apoio. Era irônico que encontrasse mais compreensão no ambiente de trabalho do que em seu próprio lar. No domingo à noite, aproveitando que Diana havia levado Elisa para visitar uma tia no bairro vizinho, e Benjamin estava em mais uma de suas saídas não autorizadas, Jacob colocou em prática a parte final de seu plano. Sobre a mesa da cozinha, onde a família costumava tomar café da manhã, deixou 3 envelopes cuidadosamente selados. O primeiro, endereçado a Diana, continha os papéis do divórcio, já assinados por sua parte, junto com uma carta explicando suas razões. O segundo, para Benjamin, incluía todas as informações sobre a conta bancária que havia aberto para o rapaz, incluindo uma orientação de como gerenciar o saldo para fazê-lo durar. O terceiro, para Elisa, continha um cartão presente para a loja de música que ela tanto gostava, o suficiente para comprar as entradas para o festival que tanto desejava. Junto aos envelopes, Jacob deixou uma pasta com todas as contas da casa organizadas, indicando quais já estavam pagas e quais venceriam em breve. Também incluiu instruções claras sobre como acessar a conta que havia criado especificamente para cobrir as despesas básicas da família pelos próximos 6 meses. Tempo suficiente, ele calculara, para que Diana reorganizasse sua vida profissional e financeira. Antes de sair, Jacob deu uma última olhada no apartamento que fora seu lar por tantos anos. Cada cômodo guardava memórias, algumas doces, outras agora amargas. No quarto de Elisa, deixou uma pequena caixa sobre a cama contendo uma carta e um álbum de fotografias que havia montado secretamente, documentando momentos especiais da vida dela, desde os primeiros passos até a apresentação de piano do ano anterior. Fez o mesmo no quarto de Benjamin. Embora soubesse que as chances do rapaz valorizar o gesto eram mínimas, por fim, no quarto que compartilhara com Diana, deixou sobre o travesseiro dela uma única rosa vermelha e um bilhete. Espero que um dia você entenda que isso não é sobre vingança, mas sobre respeito próprio. Desejo sinceramente que você e as crianças encontrem a felicidade. Ao fechar a porta do apartamento pela última vez, Jacob sentiu uma mistura contraditória de emoções. Tristeza profunda pelo fim de um sonho, mas também um estranho alívio, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocando em expectativas não correspondidas. Dirigiu até seu novo apartamento em Casa Forte, onde o aguardava uma vida despojada, mas autêntica. Naquela noite, sentado na varanda simples que dava vista para o rio Capibaribe, permitiu-se finalmente chorar, não apenas pelo que havia perdido, mas também pelo que nunca realmente teve, uma família que o valorizasse como ele os valorizava. A reação de Diana ao encontrar os documentos foi exatamente como Jacob havia previsto. Primeiro, ligações furiosas para seu celular, que permaneceu desligado. Depois, mensagens alternando entre raiva, como você pôde fazer isso conosco? Manipulação emocional, os filhos estão arrasados e, finalmente, ameaças vazias. Vou pegar tudo que você tem na justiça. Jacó, seguindo o conselho da doutora Mariana, não respondeu a nenhuma das mensagens. Em vez disso, direcionou Diana a falar com seu advogado para qualquer questão relacionada ao divórcio. Para assuntos relacionados às crianças ou à casa, criou um e-mail específico, informando que responderia apenas comunicações civilizadas e pertinentes. A vida no novo apartamento era estranhamente tranquila. Pela primeira vez em anos, Jacob podia ler um livro inteiro sem interrupções, assistir ao documentário que quisesse na televisão, deixar a louça para lavar no dia seguinte sem receber olhares de reprovação. Pequenas liberdades que, somadas, criavam uma sensação de paz que ele havia esquecido ser possível. A adaptação ao novo estilo de vida
não foi sem desafios. Havia noites em que acordava com o coração acelerado, pensando ter ouvido Elisa chamando por ele após um pesadelo. Momentos em que se pegava comprando o cereal favorito de Benjamin no supermercado antes de lembrar que não havia mais necessidade. Eram pequenas facadas de saudade que o atingiam quando menos esperava. Para lidar com a solidão e o luto pela família perdida, Jacó retomou antigos hobbies abandonados durante os anos de dedicação familiar. Voltou a correr na orla pela manhã, redescobrindo o prazer da atividade física. Desengavetou seu velho violão, lembrando-se de músicas que tocava na juventude. Até mesmo se matriculou em um curso de fotografia aos sábados, algo que sempre quisera fazer, mas nunca encontrara tempo. 2 semanas após sua saída, recebeu a primeira comunicação civilizada de Diana pelo e-mail que havia criado. Jacó, precisamos conversar sobre questões práticas. Elisa tem uma apresentação de piano no próximo mês e as mensalidades da professora estão atrasadas. Benjamin precisa de material para o último ano escolar. Por favor, entre em contato para resolvermos isso. Diana. Sua resposta foi educada, mas firme. Diana, como expliquei na carta e nos documentos deixados, criei uma conta específica para as despesas básicas da família pelos próximos 6 meses, incluindo educação. As informações de acesso estão na pasta azul que deixei. Quanto às aulas de piano de Elisa, considero isso uma atividade extra, portanto fora do escopo do que me comprometi a cobrir. No entanto, se ela demonstrar interesse genuíno em retomar um relacionamento respeitoso comigo, podemos conversar sobre a possibilidade de eu continuar financiando suas aulas. Atenciosamente, Jacob. A resposta de Diana não veio. Em vez disso, dias depois, Jacob recebeu uma mensagem de texto inesperada de Benjamin. Precisamos conversar. Posso te encontrar no café perto do seu trabalho amanhã? Jacob hesitou. Parte dele queria recusar imediatamente, temendo uma armadilha, outra tentativa de manipulação. Mas uma pequena chama de esperança se acendeu em seu peito. E se Benjamin quisesse realmente se reconciliar? Após consultar a doutora Mariana, que sugeriu um encontro em local público, Jacó respondeu concordando com o encontro. Escolheu, no entanto, um café diferente, próximo de seu novo apartamento. Um terreno neutro, mas onde se sentiria mais seguro. Na tarde seguinte, chegou 20 minutos antes do horário combinado, selecionando uma mesa com vista para a entrada e próxima a outras pessoas. Pediu um café e esperou, o coração acelerado por um misto de esperança e apreensão. Benjamin apareceu pontualmente, algo raro para o adolescente, que costumava atrasar para tudo. Estava mais arrumado que o habitual, usando uma camisa social em vez das camisetas desgastadas que preferia. Por um instante, Jacob vislumbrou novamente o menino que corria para seus braços anos atrás. Oi, disse Benjamin, sentando-se à frente de Jacó. Obrigado por vir. Claro, respondeu Jacob cauteloso. Como você está? Bem, não. Na verdade, não estou bem. As coisas em casa estão um caos desde que você saiu. Jacob manteve o rosto impassível, embora internamente uma parte dele sentisse uma satisfação amarga em saber que sua ausência era notada. Sinto muito por ouvir isso, respondeu simplesmente. Benjamin brincava nervosamente com o cardápio, evitando olhar diretamente para Jacob. Mãe está estressada o tempo todo. Ela conseguiu um emprego de período integral na biblioteca central, mas está sempre cansada e irritada. Elisa chora quase todas as noites, mas finge que está tudo bem durante o dia. E você? O rapaz finalmente ergueu os olhos. Eu tenho sido um idiota, certo? Com você, com todo mundo. A admissão pegou Jacob de surpresa. Não esperava tal nível de autoconsciência do enteado. Por que quis me ver, Benjamin? O adolescente hesitou, engolindo em seco. Precisamos que você volte para casa. E lá estava, a verdadeira razão para o encontro. Não um pedido sincero de perdão, não um reconhecimento genuíno dos erros, mas uma necessidade prática. Jacob sentiu a pequena chama de esperança se extinguir. Benjamin, eu não vou voltar. Mas tudo está desmoronando sem você. Mãe não consegue pagar as contas mesmo com o dinheiro que você deixou. O condomínio está atrasado, a internet foi cortada na semana passada. Entendo que esteja sendo difícil,
Mas vocês três deixaram muito claro que não me consideram parte da família. Não posso voltar apenas para ser o suporte financeiro de pessoas que não me respeitam. Os olhos de Benjamin se encheram de lágrimas, algo que Jacob não via acontecer há anos. E se prometermos mudar? E se... Não é sobre promessas agora, Benny, interrompeu Jacob gentilmente, usando o apelido de infância pela primeira vez em muito tempo. É sobre ações consistentes. Vocês tiveram 13 anos para me mostrar que eu era parte da família. Agora precisam aprender a viver com as consequências de suas escolhas. Benjamin saiu do café com os ombros caídos, a postura derrotada de quem esperava uma solução fácil, e encontrou uma muralha intransponível. Jacob o observou partir, lutando contra o impulso de correr atrás dele, de dizer que voltaria para casa e tentaria mais uma vez. Mas sabia que seria apenas prolongar um ciclo de abuso emocional que já durara tempo demais. Nas semanas seguintes, Jacó mergulhou no trabalho e em seus projetos pessoais como forma de preencher o vazio deixado pela família. Retomou contato com amigos antigos que havia negligenciado durante os anos de casamento. Reencontrou seu primo Eduardo, que o convidou para uma viagem de pesca no Rio São Francisco, algo que há muito desejava fazer, mas sempre adiara em função das necessidades familiares. Durante esta viagem, cercado pela natureza exuberante e pela companhia despretensiosa do primo, Jacob sentiu uma liberdade que não experimentava desde a juventude. Pela primeira vez em anos, não precisava verificar o celular a cada minuto. Não estava preocupado se alguém precisava dele para resolver algum problema. Não carregava o peso de expectativas não correspondidas. "Você parece diferente", comentou Eduardo numa noite, enquanto sentavam ao redor de uma fogueira à beira do rio. "Mais leve." Jacob sorriu, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro. "É estranho, não é? Passei por uma situação que deveria me deixar arrasado, mas, de alguma forma, sinto como se tivesse me libertado. Talvez porque você finalmente escolheu a si mesmo, primo. Sempre foi seu maior defeito, colocar todo mundo à sua frente, sacrificar sua felicidade pelos outros." "Não sei se isso é um defeito", ponderou Jacob. "É quando os outros não fazem o mesmo por você", respondeu Eduardo, com a sabedoria simples de quem já vivera o suficiente para entender as complexidades dos relacionamentos humanos. Ao retornar a Recife, após uma semana revitalizante, Jacó encontrou diversas mensagens no e-mail que havia criado para a comunicação com Diana. O tom havia mudado drasticamente, não mais exigências ou acusações, mas pedidos quase desesperados. "Jacó, por favor, precisamos de sua ajuda. O condomínio ameaça cortar a água do apartamento devido aos atrasos. Não consigo dar conta de tudo sozinha. As notas de Benjamin estão caindo. Ele pode perder o ano. Preciso que você converse com ele. Ele sempre te ouviu mais que a mim. Elisa está tendo crises de ansiedade. A psicóloga da escola recomendou terapia, mas não consigo pagar. Por favor, Jacob, por ela." Cada mensagem era como uma pequena agulha em seu coração. Apesar de tudo, ainda se importava com o bem-estar daquelas 3 pessoas. Consultou novamente doutora Mariana, que o aconselhou a manter os limites estabelecidos, mas ofereceu uma sugestão pragmática. Se quiser ajudar as crianças sem comprometer sua posição, pode criar um fundo educacional diretamente vinculado à escola e à clínica terapêutica. Assim você garante que o dinheiro seja usado para o propósito correto e não como forma de manipulação. Jacob seguiu o conselho, arranjando diretamente com a escola de Benjamin um programa de tutoria particular e com uma clínica psicológica de boa reputação, sessões semanais para Elisa. Em ambos os casos, pagou 6 meses adiantados, especificando que as instituições deveriam relatar qualquer falta de comparecimento. Em casa, Diana recebeu a notícia com sentimentos mistos. Por um lado, aliviada por ver os filhos recebendo o suporte necessário. Por outro, humilhada por ter que aceitar a ajuda nos termos de Jacó, sem qualquer controle sobre o dinheiro. Passaram-se 2 meses. Jacó estabeleceu uma nova rotina que, surpreendentemente, o satisfazia. Seu apartamento em Casa Forte, inicialmente apenas um refúgio temporário, começava a ter personalidade, plantas nas varandas, quadros nas paredes, uma pequena coleção de vines
que redescobriu em uma caixa guardada no depósito da construtora. Foi numa quinta-feira chuvosa que a campainha tocou, interrompendo sua leitura. Ao abrir a porta, encontrou Elisa parada no corredor, completamente encharcada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Elisa, o que aconteceu? Entre, você está ensopada. A adolescente entrou hesitante, parecendo subitamente pequena e vulnerável, sem sua habitual postura defensiva. Vim direto da terapia, explicou enquanto Jacob lhe entregava uma toalha. Peguei um ônibus errado e quando vi, estava perto daqui. Jacob sabia que não era verdade. Seu apartamento ficava a pelo menos 4 linhas de ônibus de distância da clínica terapêutica. Elisa havia deliberadamente vindo até ele. Você está bem? Quer que eu ligue para sua mãe? Não? A resposta veio rápida, quase desesperada. Ela acha que estou dormindo na casa de uma amiga hoje. Jacob franziu o senho, preocupado com a mentira. Elisa, sua mãe vai ficar preocupada. Precisamos avisá-la. Por favor, só... Podemos conversar primeiro? Algo na vulnerabilidade da garota o comoveu. Assentiu, indicando o sofá da pequena sala. Vou fazer um chocolate quente. Ainda é seu favorito? Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Elisa, o primeiro direcionado a ele em meses. Você ainda lembra? Claro que lembro, respondeu simplesmente, dirigindo-se à cozinha. Minutos depois, sentados lado a lado no sofá com canecas fumegantes nas mãos, quebraram o silêncio. Minha terapeuta disse que preciso ser honesta sobre meus sentimentos, começou Elisa, encarando o líquido em sua caneca como se contivesse todas as respostas do universo. Ela disse que parte da minha ansiedade vem de guardar tudo dentro de mim. É uma terapeuta inteligente, comentou Jacó suavemente. Sinto sua falta. As palavras saíram em um sussurro. Todos nós sentimos, mas ninguém tem coragem de admitir. Jacob respirou fundo, tentando manter a compostura. Elisa... Não, por favor, me deixa falar, interrompeu ela. Fui horrível com você, eu sei disso. Benjamin também foi. Mas você sempre foi meu pai de verdade. O que estava lá quando eu precisava. O pai que eu tenho memórias, não apenas histórias que mamãe conta. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da adolescente. Quando você saiu, eu fingi que não me importava. Fingi que era até melhor sem você controlando tudo. Mas nada funciona mais. Mamãe está sempre cansada ou chorando. Benjamin quase não fica em casa. Jacob colocou a caneca na mesa de centro e, com cuidado, puxou Elisa para um abraço. O primeiro em tanto tempo. Para sua surpresa, ela não resistiu. Em vez disso, agarrou-se a ele como fazia quando criança após um pesadelo. Eu disse coisas horríveis, soluçou contra seu peito. Coisas que não eram verdade. Eu sei, querida, murmurou Jacob, acariciando seus cabelos molhados pela chuva. Eu sei. Após a tempestade emocional, Elisa finalmente se acalmou. Jacob, mantendo a promessa de comunicação, enviou uma mensagem para Diana, informando que a filha estava com ele e que a levaria para casa pela manhã. A resposta foi surpreendentemente contida, apenas um obrigada por avisar. Improvisou uma cama no sofá para Elisa, que adormeceu rapidamente, exausta pelo desgaste emocional. Antes de se recolher ao próprio quarto, Jacob a observou dormindo, recordando-se de quantas vezes fizera o mesmo quando ela era apenas uma garotinha assustada com monstros imaginários. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Elisa parecia mais leve, como se o desabafo da noite anterior tivesse removido um peso enorme de seus ombros. A terapeuta disse que preciso praticar e expressar gratidão, comentou timidamente. Então, obrigada por me deixar ficar ontem. E pelo chocolate quente. E por pagar minhas sessões de terapia mesmo depois de tudo que fizemos. Jacob sorriu, genuinamente tocado. Sempre vou me importar com você, Elisa. Isso nunca mudou. Você acha que um dia poderia nos perdoar, voltar para casa? A pergunta feita com tanta esperança fez o coração de Jacob apertar. Não é tão simples, querida. Perdoar é um processo, e as coisas que aconteceram deixaram cicatrizes profundas. Além disso, não se trata apenas de perdão. É sobre respeito mútuo, sobre criar um ambiente saudável para todos.
Mas e se todos mudarmos? E se mostrarmos que aprendemos? Jacob segurou a mão da enteada sobre a mesa. Vamos dar um passo de cada vez, ok? Hoje, vou te levar para casa. Amanhã, quem sabe, possamos almoçar juntos após sua sessão de terapia. Pequenos passos, construindo algo novo sobre bases mais sólidas. Ao deixar Elisa em casa, Jacob encontrou Diana esperando na porta do apartamento. Ela parecia diferente. O cabelo preso em um coque desalinhado, olheiras profundas, mas também uma nova determinação no olhar. Podemos conversar um minuto? Pediu ela, enquanto Elisa entrava. Jacob assentiu cauteloso. Primeiro, obrigada por cuidar dela ontem, começou Diana. E por tudo que tem feito pelos dois mesmo depois de como tratamos você. Eles são importantes para mim, respondeu simplesmente. Diana olhou para baixo, mordendo o lábio inferior, um hábito antigo que surgia quando estava nervosa. Cometi muitos erros, Jacob, como mãe, como esposa, como pessoa. Demorei para ver, mas quando você saiu, foi como se um espelho fosse colocado na minha frente, mostrando o que havíamos nos tornado. Jacob manteve-se em silêncio, permitindo que ela continuasse. Não estou pedindo que volte ou que me perdoe. Só queria que soubesse que estou tentando. Consegui o emprego de período integral. Estou em terapia também, tentando entender por que permiti que as coisas chegassem a esse ponto. Benjamin está... Bem, ele ainda está lutando consigo mesmo, mas pelo menos agora admite que tem problemas a resolver. Fico feliz em ouvir isso, Diana. Sinceramente. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Sei que provavelmente é tarde demais para nós, mas seria possível tentarmos algum tipo de relação cordial? Pelos meninos, talvez jantares ocasionais em família ou... Jacob ponderou por um momento, sentindo o peso daquela decisão. Por meses, protegeu-se de qualquer contato com a família que o havia rejeitado. A ideia de baixar essas defesas, mesmo que parcialmente, o assustava. No entanto, a visita de Elisa, sua vulnerabilidade genuína, havia reacendido algo que Jacob acreditava ter apagado definitivamente: a esperança. Não de retomar exatamente o que tinha antes, mas talvez de construir algo novo, algo mais saudável, com limites claros e respeito mútuo. Podemos tentar, respondeu finalmente. Um passo de cada vez. Diana assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Um passo de cada vez. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento em Casa Forte, Jacob sentiu uma estranha sensação de paz. Não sabia o que o futuro reservava. Se conseguiriam reconstruir algum tipo de família, se os ferimentos emocionais cicatrizariam completamente, se o respeito perdido poderia ser recuperado. Mas pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade. O céu de Recife, antes carregado de nuvens escuras, começava a clarear. Um tímido raio de sol surgindo entre as nuvens, como um presságio, pensou Jacó, de que mesmo após as tempestades mais violentas, sempre existe a possibilidade de recomeço. Não apagando o passado, mas aprendendo com ele. Não repetindo velhos padrões, mas criando novos caminhos. Um recomeço, afinal, era tudo que Jacó havia buscado desde aquela tarde no café, às margens do Capibaribe, tantos anos atrás, quando decidiu entrar na vida de Diana e seus filhos. A diferença é que agora, qualquer passo que desse seria com a sabedoria duramente conquistada de quem aprendeu a valorizar primeiro a si mesmo. Porque, como descobrira, somente amando e respeitando a si próprio, poderia verdadeiramente amar e respeitar os outros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Jacó, Diana, Benjamim e Elisa tenha tocado seus corações. Esta história de amor, sacrifício e autovalorização nos lembra que famílias são construídas não apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de respeito e consideração mútua. Para continuar mergulhando em histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram as complexidades dos relacionamentos familiares. Encontre-a aqui mesmo, clicando no link à sua esquerda. Se esta história despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um gostei neste vídeo. Diariamente, trazemos novas histórias que exploram as diferentes facetas da experiência humana.
Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua visão sobre o desfecho da família Mendonça enriquecerá nossa comunidade. Esperamos você em nossa próxima história. Até breve.